Oi, mais um vídeo está começando e o tema de hoje é como compor vasos de plantas. Então, se você tem muitos vasos espalhados aí pela casa toda e quer criar um cantinho de um jeito harmonioso, então presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar dicas. Eu não vou falar aqui sobre os cuidados com as plantas, se ela é de sombra, se é de sol, qual é a rega. Eu vou te dar dicas de como agrupá-las de um jeito harmonioso. O objetivo aqui é mesmo focar na estética, fazer uma composição bonita com as plantas que você já tem. Quando eu preciso saber sobre cuidados com plantas, eu costumo pesquisar. Onde eu costumo ir para buscar esse tipo de informação? Eu vou lá no canal Minhas Plantas, da Carol Costa, ou então no canal Cultivando, do Gaspar Yamazaki. Ele é um engenheiro agrônomo. Então, esses são os dois que eu mais costumo consultar. Mas tem muita gente boa na internet que você pode consultar e que entende dessa parte de cuidados com plantas. Se você não tem nenhuma planta ainda em casa e quer começar uma coleção, eu sugiro que antes de investir, antes de começar a comprar a planta, você veja qual é a planta certa para aquele lugar que você quer colocar ela. Às vezes você compra uma planta de sol para sombra e a planta acaba morrendo e aí vem a frustração. Isso já aconteceu comigo, eu fiquei já frustrada por ter matado plantas. Então eu achava bonita uma planta e comprava, sem saber se o lugar que ela ia ficar era bom para ela. Eu estava mais preocupada com a estética e não é bem assim, porque planta é um ser vivo, né? E a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos. Quando eu me mudei aqui para Portugal, eu falei, eu não quero mais ter plantas. Mas aí acabei comprando umas suculentas, depois veio uma costela de Adão, depois veio uma dracena que eu comprei na IKEA, ou melhor, na IKEA, como se diz aqui em Portugal. E o bom de comprar na IKEA é que as plantas vêm com um cartãozinho com as informações sobre ela, se é de sombra, se é de sol. Então, como a minha varanda não bate sol, eu soube que talvez a dracena e a costela de Adão poderiam dar certo lá. Então, se você está começando e o lugar que você quer colocar essa planta for um lugar que não bate sol, só tem luminosidade, então aí já fica uma dica, ó, a dracena é uma boa planta ou a costela de Adão, que são as plantas que eu tenho e que estão bonitas até hoje. Gente, cuidar de planta é muito simples, é só você pensar que ela precisa de rega, luminosidade e um pouco de cuidado. Então, antes de passar para os vasos e para a composição propriamente dita, eu vou falar sobre as plantas tendência agora do momento. Sim, tem plantas tendência também. Tem tendência para moda, tendência para decoração e também tendência para as plantas. As queridinhas do momento agora são espada de São Jorge, a lança de São Jorge, a zamioculca. Ela é muito bonita, tem uma folha brilhante. A dracena, que eu gosto muito, eu acho o design dela muito bonito. E tem também as suculentas, que eu também amo. E a costela de Adão, que também é uma planta que eu tenho aqui em casa. É muito fácil de cuidar dela. Além do cactus, né? Que todo mundo quer ter um em casa agora. Acho que essas plantas viraram tendência porque elas são muito fáceis de cuidar e dá para manter bem em um apartamento, uma varanda pequena, por isso que elas viraram as queridinhas do momento. Agora vamos passar aos vasos. O que faz uma grande diferença quando você vai fazer uma composição de vasos é você criar uma unidade de material e de cor. Ai, mas o que quer dizer isso? Por exemplo, escolhe todos os vasos de cerâmica, ou de cimento, ou de polietileno, ou mesmo de plástico. Se você tem muito dinheiro, os vietnamitas, os de cerâmica têm uma grande vantagem. Eles são bem baratinhos, tem de vários tamanhos e formatos. Então, dá para usar eles plantado direto,
mas aí eles vão manchar. Se você não gosta de mancha, de umidade, aquela mancha característica do vaso de cerâmica, você pode usar ele como cachepô. Então, ao invés de plantar direto, você mantém a planta no mesmo vaso que vem, de plástico, coloca ele dentro do vaso de cerâmica. Então, o vaso de cerâmica vira um cachepô, na verdade. Sabe qual é a diferença de cachepô para vaso? O vaso tem aquele furinho e você pode plantar ele direto. O cachepô já não tem o furo, então você tem que plantar num outro vaso de plástico. Geralmente a planta vem num vaso de plástico, você só encaixa aquele vaso dentro do cachepô, que é só para esconder aquele vaso mais simples. Tem o de polietileno, que é o meu preferido. Eu sempre compro os desse material porque eu acho muito mais prático. Ele é leve, ele é resistente, ele não muda de cor, mas geralmente eles são cachepô. Então você não pode plantar ali direto no cachepô, a não ser que você faça um furinho embaixo. Outra vantagem dos de polietileno é que eles têm também vários tamanhos, formatos e cores, então é bem versátil. Além de ser versátil, ele é sustentável. Então, se ele quebra, o que é raro, ou então se você tem que descartar por algum motivo, ele é reciclável. Cimento. Cimento está muito em alta agora e tem vasos de cimento também de todos os tamanhos, formatos, alturas. E fazer uma composição com vasos de cimento dá um ar mais moderninho, né? Mais descolado. A desvantagem é que eles são muito pesados, então para você mudar de lugar é complicado. Tem vários formatos, vários tamanhos, tem até os pequenininhos para suculenta, que fica lindo. Então dá para fazer uma bela composição com as suas plantas só usando o vaso de cimento. Essa valorização do cimento que está acontecendo agora tem influência, na verdade, lá atrás, lá nos anos 50, no final da Segunda Guerra, quando começou o movimento brutalista na arquitetura. E tinha como principal característica usar o cimento aparente e sem tratamento nenhum. Então hoje você vê muito na decoração as tintas que dão esse efeito, os papéis de parede também, e também os vasos de cimento, que vem justamente lá de trás, mas que hoje já é moderninho. Esse movimento é muito mais do que isso, ele tem um fundamento social também. Então, a maioria dos arquitetos adeptos desse movimento brutalista eram de esquerda e as construções eram brutas assim, porque era um final de guerra, então tudo estava destruído, havia pouco dinheiro e as cidades precisavam ser reconstruídas. Enfim, é uma história longa, mas que está tendo influência agora aqui na atualidade. E assim como lá na raiz da história, ele teve uma motivação mais social do que capitalista, hoje também ele é muito democrático, porque para você ter um vaso de cimento, você não precisa necessariamente comprá-lo. Tem vários tutoriais na internet hoje que você consegue fazer um vaso de cimento você mesmo. Bom, então agora você já se decidiu sobre qual vaso que você vai usar, que tipo de material. Chegou a hora de arrumar, organizar lá o seu cantinho das plantas. Vamos começar então pelas plantas grandes, que estão plantadas em vasos de médio a grande. Uma boa maneira de você organizá-los é pensando em alturas. Você coloca as plantas maiores para trás e as menores para frente, então forma aquela espécie de escadinha. Ah, mas as minhas plantas estão todas quase da mesma altura. Você pode dar alturas para ela usando banquinhos, usando tijolo, usando caixote. Agora, se você tem aqueles vasos menores, você pode organizá-los em prateleiras ou então em escada. Tem umas escadas que são próprias para plantas também, que vem com um suporte, ou penduradas em suportes de macramê, ou então os suportes comprados prontos. Outra boa maneira de agrupar plantas menores, e ainda se você não tem muito espaço, é verticalmente. Criar floreiras na parede,
Ou então usar os vasos de parede ao invés de floreira. Uma coleção de suculentas, por exemplo, você pode organizar elas todas em vasinhos de parede e não vai te ocupar espaço no piso. Outra maneira de agrupar as plantas é usando móvel. Então, se você tem um móvel aí que está encostado, que não tem uso, pega ele, põe na varanda, põe num cantinho da sala e enche ele de planta, de vasinhos. Essa é uma boa maneira de organizar vasos pequenos. Bom, gente, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, já deixa um like e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Se quiser que eu traga algum tema aqui para o canal, me sugere lá no Instagram, ou então nos comentários aqui embaixo. O tema de hoje foi sugerido pela Estela. O Instagram dela é Na Casa da Teca. E lá ela dá várias dicas de cuidados com a casa, receitinhas. Então segue ela lá. Eu vou deixar o Insta dela aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu já tive plantas que eu matei